Bem-vindos de volta, pessoal. Hoje estamos recebendo Scott Ritter, ex-inspetor de armas da ONU, oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e autor. Hoje, eu realmente queria explorar seu trabalho como inspetor de armas, porque agora temos apenas um tratado de controle de armas nucleares restante, o novo START, o novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas. E bem, ele expira hoje. Então isso basicamente nos deixa, se não me engano, sem nenhum acordo de controle de armas nucleares. É meio estranho, porque as consequências podem ser bastante graves, mas não vejo muita preocupação por parte dos nossos governos ou da mídia nesse caso. Pensar-se que isso seria uma prioridade. Quão significativo é isso? Não, isso é algo de importância capaz de pôr fim ao mundo. Eu escrevi um livro chamado Highway to Hell e dei esse nome porque disse que se permitirmos que o Tratado New START expire e não tivermos nem uma moratória sobre os limites de armas nucleares implantadas enquanto aguardamos um novo tratado, nem um novo tratado em si, estaremos aumentando a probabilidade de uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia, ou entre os Estados Unidos e a China, em uma ordem de magnitude. Quero dizer, neste momento, ao mantermos o Tratado New START, estamos preservando 6 décadas de legado de controle de armas. Tudo isso começou após a crise dos mísseis de Cuba, quando John F. Kennedy e Nikita Khrushchev perceberam, meu Deus, quase fizemos o impensável. Como começamos a sair disso? Mas antes que pudessem iniciar um diálogo, Kennedy levou um tiro na cabeça e Khrushchev foi deposto por Kosygin, Brezhnev e outro membro do triunvirato. Não consigo me lembrar quem. Sabe, Johnson assumiu e levou um tempo até ele encontrar seu caminho no controle de armas. Quando finalmente estava pronto para firmar um acordo significativo de controle de armas com a União Soviética, aconteceu a Primavera de Praga, e os tanques soviéticos em Praga tornaram impossível para Johnson avançar. Então coube a Nixon. Sob Nixon, começamos o Tratado ABM. Acabei de terminar de escrever uma discussão em 3 partes sobre o Tratado ABM. E por que ele é tão importante? Porque se você ler, verá que não estou falando apenas do Tratado ABM. Tudo estava ligado a esse tratado. Não poderíamos ter tido negociações sobre limitação de armas estratégicas sem o Tratado ABM. Não poderíamos ter negociações sobre redução de armas estratégicas sem o Tratado ABM, porque o Tratado ABM prepara o terreno. Ele cria o conceito de destruição mútua assegurada. Por que isso é importante? Porque significa que não podemos vencer uma guerra nuclear. Então não há razão para travar uma guerra nuclear. Talvez não precisemos de tantas armas nucleares quanto achávamos que precisaríamos e possamos começar a reduzi-las. Mas tudo está interligado. O Tratado START original, foi assinado, acredito, em 31 de julho de 1991. Já no fim do processo, George Herbert Walker Bush sentou-se com Mikhail Gorbachev e o assinou. Pouco mais de 2 semanas depois, houve um golpe em Moscou e alguns meses depois, a União Soviética deixou de existir. Então o Tratado START entrou em vigor e imediatamente foi prejudicado pelo fato de que a União Soviética não existia mais. Levou vários anos para, descobrir o que fazer com as armas nucleares soviéticas remanescentes que ainda estavam sob controle operacional russo no Cazaquistão, na Bielorrússia e na Ucrânia. E, quando conseguimos reunir todas as nações para assinar o Tratado START, a mentalidade que havia levado a isso já tinha mudado. Porque, o motivo pelo qual estávamos dispostos a fazer controle de armas com os russos era que eles podiam acabar com a gente. Nós podíamos acabar com eles, mas eles também podiam acabar com a gente. Nós os respeitávamos. Nós os temíamos. E esse respeito e essa combinação de respeito e medo tornou o controle de armas necessário. Mas, uma vez que o tratado do qual participei,
O Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, assinado em 1987, entrou em vigor em 1988. Direi uma vez e direi novamente. Eu fui o primeiro inspetor de armas em solo soviético a implementar esse tratado. E eu ergo essa bandeira sempre que posso, porque tenho muito orgulho desse papel. Nós escrevemos um manual sobre inspeção no local. A inspeção no local é o que torna possíveis os tratados modernos de controle de armas. A certeza da verificação do cumprimento que vem com um olho humano bem treinado, ligado a um cérebro bem treinado. É imbatível. E nós o criamos com o Tratado INF, e depois ele continuou com o START e tudo mais. Mas veja, aquele foi um bom tratado porque nós os respeitávamos, eles nos respeitavam, e foi feito em uma base mutuamente benéfica. O Tratado START foi negociado sob uma nuvem, porque você sabe, foi sendo adiado e adiado. Quando George Herbert Walker Bush se sentou com Mikhail Gorbachev em 31 de julho de 1991, Gorbachev estava fazendo concessões aos Estados Unidos que muitos no Ministério da Defesa soviético diziam, não deveríamos estar cedendo isso. Estamos cedendo demais. Não estamos recebendo o suficiente. E assim o START sempre foi visto pelos soviéticos, e depois pelos russos, como uma espécie de instrumento de intimidação. Intimidação no controle de armas. Por quê? Bem, porque não tínhamos mais medo da Rússia. Sentíamos que o poder de dissuasão nuclear estratégico russo havia enfraquecido. Ainda era perigoso, ainda precisávamos prestar atenção a ele, mas não o temíamos. Não deixávamos que ele dominasse nossas mentes. E quando isso acontece, começamos a pensar fora da caixa. Por exemplo, e o Irã, e a Coreia do Norte, e seus mísseis balísticos? Que defesas temos contra um ataque de míssil de um Estado desonesto? Então começamos a falar sobre construir defesas contra mísseis balísticos que violavam o Tratado ABM. E quando fomos notificados pelos russos, na verdade foi quando Vladimir Putin assumiu, embora ainda fosse durante os anos Clinton, eles disseram, se vocês fizerem isso, nós vamos... Porque havia o START original, depois o START 2, que quase foi ratificado, e o START 3, que ainda seria negociado. Os russos disseram, vamos sair do START 2, não vamos ratificá-lo. E o ponto principal do START 2 era que ele desmirvava os mísseis. Você reduzia esses mísseis que tinham múltiplas ogivas. A ideia entre os especialistas em controle de armas era, ei, não precisamos de múltiplas ogivas, porque não há defesa antimísseis balísticos a ser sobrecarregada. Foi por isso que adotamos os MIRVs em primeiro lugar. A defesa antimísseis significava que precisávamos sobrecarregá-la. Sem defesa antimísseis, podíamos reduzir. Viu como funciona? Causa e efeito. Mas os russos disseram, bem, talvez tenhamos que recolocar as ogivas. E Colin Powell, o secretário de Estado, disse, não nos importamos. Não estamos preocupados com os russos. Eles simplesmente não são como nós. Podem fazer o que quiserem, isso não nos afeta. A arrogância dessa declaração. E isso continuou com George W. Bush, que então simplesmente acabou de vez com o Tratado ABM, porque não nos importávamos. Vladimir Putin tentou alertar todo mundo. Haveria consequências. Isso é desestabilizador. Isso não é algo bom. Mas ainda víamos a Rússia como a irmã mais fraca, sabe? Não os temíamos, não os respeitávamos. O Tratado START continuou até expirar em 2009. Bush tentou negociar um novo Tratado START, não conseguiu concluir e passou a responsabilidade para Obama. Foi interessante, porém, porque haveria uma lacuna entre o fim do Tratado START e a entrada em vigor do novo START. E o Senado disse, ei, vocês não podem ter essa lacuna. Veja, neste momento estamos confortáveis com as capacidades nucleares russas, porque sabemos quais são. Temos inspetores em campo, trocamos dados, temos esse tratado. E isso nos deixa confortáveis. Sabemos o que eles têm, eles sabem o que nós temos e as coisas ficam calmas. Mas se você interrompe as inspeções no local, não sabemos mais o que eles têm. De repente surge a incerteza e temos que presumir o pior. Isso pode sair completamente do controle. Então disseram ao governo Obama para resolver isso rapidamente.
O novo START foi implementado, mas a questão sobre o novo START é que não negociamos de boa fé. Rosie Gottemoeller foi a principal negociadora americana. Seu contraparte foi Anatoly Antonov, o ex-embaixador russo nos Estados Unidos. Tive vários almoços com o embaixador em que conversamos sobre o novo START e todo o processo. E ele disse, sabe, os Estados Unidos começaram a brincar com a linguagem, o que significa, por exemplo, desativar um bombardeiro B-52, o que significa desativar um tubo de lançamento de submarino, Trident, para chegar aos números de armas implantadas, porque estamos falando de sistemas de armas nucleares implantados que eles monitoram. E ele disse que para nós estava claro que quando falávamos em desativar um B-52, era algo permanente. Acabou. Você o desativa e ele nunca mais pode carregar ogivas nucleares. O mesmo vale para os tubos de mísseis balísticos lançados por submarinos, para sempre. E o que aconteceu foi que os Estados Unidos simplesmente entraram no B-52 e cortaram alguns fios. Disseram, pronto, não pode lançar ogivas nucleares. E os russos perguntaram, mas o que acontece quando vocês reconectarem os fios? Mas nós não vamos fazer isso. E o problema é o seguinte, veja, tivemos generais testemunhando perante o Congresso porque o Congresso estava dizendo, e se os russos trapacearem? E se os russos tiverem uma vantagem repentina? E os generais disseram, podemos colocar os B-52 de volta em operação em um período muito curto. Podemos reinstalar os tubos de lançamento porque eles não foram desativados permanentemente. Em poucos meses após uma violação russa, podemos voltar exatamente ao ponto em que estávamos. Não se preocupem com isso. Isso significa que o tratado é inútil. E os russos diziam, esse tratado é absolutamente inútil, porque vocês mesmos admitiram que podem reverter tudo instantaneamente. Então o New START já era um problema. Além disso, os russos disseram, não podemos realmente falar sobre controle de armas estratégicas, porque quando o tratado START foi negociado, o tratado ABM ainda estava em vigor. Mas agora, às vezes, um New START sendo negociado, não há mais tratado ABM. Os russos disseram algo como, entendam uma coisa, pessoal, se vocês construírem um sistema de defesa antimísseis enquanto estamos negociando sobre armas estratégicas, sobre números, e vocês estiverem desenvolvendo sistemas de defesa, isso significa que nossos cálculos, baseados na premissa de que não teremos uma guerra e que dependemos da destruição mútua assegurada, precisam ser refeitos, porque teremos que presumir que vocês estão se preparando para um primeiro ataque. Então precisamos de capacidade de retaliação. Isso muda toda a nossa configuração. E Glenn Diesen disse, não se preocupem com isso. Obama disse a Medvedev, não se preocupe com isso. É só uma questão política. Veja, temos algo chamado Congresso e estamos tendo dificuldade para aprovar esse novo tratado START. Então vamos aprová-lo. E o ex-valor dirlas pessoas boardes. Eles disseram unidos em conjunto do Kraftword. They did a joint signing statement. And the US, after doing what the E os Estados Unidos, depois de fazerem o que os russos disseram para conseguir isso, vieram depois e disseram, isso não tem sentido. A declaração de assinatura não tem sentido. Anatoly Antonov esperou que Gottemoeller ligasse, como ela havia prometido. Ela não ligou. Ele ligou para ela e ela disse, não vamos fazer o ABM. Eles mentiram. Então o novo START foi amaldiçoado desde o início. Más intenções por parte dos Estados Unidos e mentiras dos Estados Unidos. Mas, ainda assim, é um acordo que tem um arcabouço de estabilidade associado a ele. É por isso que em 2021, quando estava prestes a expirar, eles seguiram em frente e assinaram novamente a extensão de 5 anos que o tratado permitia automaticamente. Mas presumia-se naquela época que eles sabiam que não seriam permitidas mais extensões, que seria necessário um novo tratado, que teria de ser negociado. O governo Biden nunca fez qualquer esforço para negociar por causa da Ucrânia. Quando a guerra na Ucrânia começou, o que aconteceu foi que a União Europeia negou espaço aéreo a aeronaves russas que estavam enviando inspetores aos Estados Unidos. Os Estados Unidos enviaram inspetores à Rússia, e os russos disseram, tudo bem,
entrem, vocês podem ver tudo, blá blá blá. Mas quando os russos enviaram seus inspetores, foram bloqueados e a Rússia se voltou para os Estados Unidos e disse: este é o nosso tratado. Vocês têm que garantir o nosso avião. E nós dissemos: não, não, isso é entre vocês e os europeus. Os russos disseram então 100 inspetores. E foi o fim da história. Depois, os Estados Unidos começaram a falar sobre a derrota estratégica da Rússia. E a Rússia reagiu. Bem, a única coisa que nos impede de sermos derrotados estrategicamente é o nosso arsenal nuclear. Então simplesmente não vamos participar desse jogo. Eles pararam de fornecer dados. Basicamente, o tratado New START morreu. Em 2022, 2023, ele já deixou de funcionar, mas os limites permaneceram, se comprometeram a mantê-los. É interessante, Rose Gottemoeller, à medida que nos aproximamos da rescisão da expiração do novo START, disse que é fundamental, porque voltamos ao que eu estava te dizendo sobre Nunes e Lugar, os dois senadores. Ela disse que é fundamental termos confiança se formos fazer essa extensão, essa moratória de 1 ano. Precisamos ter confiança nesses números. E como não houve inspeções nos últimos 2 anos, precisamos redefinir a linha de base do processo de inspeção. Isso é apenas para que os inspetores voltem e reconfirmem que tudo está como deveria estar, de modo que quando o limite entrar em vigor, haja um nível de confiança de que esses números são confiáveis. Pois bem, nós nem sequer fizemos isso. Então o que vai acontecer agora é que esse tratado vai expirar. Não há confiança dos russos em relação aos americanos. Partimos do princípio de que os russos acham que negociamos de má fé. E vamos deixar o tratado expirar por causa da China. Precisamos incluir a China porque Donald Trump e Joe Biden ambos ameaçaram guerra nuclear contra a China. Se a China ousar atacar Taiwan e os Estados Unidos intervierem em defesa de Taiwan, e a China derrotar os Estados Unidos, nós vamos lançar uma bomba nuclear na China. E então dissemos, bem, talvez tenhamos que atacar a China preventivamente com armas nucleares. E os chineses disseram, espere um minuto, nossa postura nuclear atual não funciona. Temos 200 antigos sistemas de lançamento chineses. Precisamos modernizar. E então eles começaram a se modernizar e os Estados Unidos acusaram os chineses de tentar igualar nossos números, 1.500. Os chineses disseram, não, estamos em 600. Estamos bem com isso, porque não estamos aqui para jogar esse jogo. Mas não vamos permitir que os Estados Unidos nos coloquem no mesmo grupo que a Rússia. Não somos a Rússia, somos a China. Temos uma política nuclear independente. Antes mesmo de podermos começar a conversar com os Estados Unidos, precisamos que os Estados Unidos e a Rússia resolvam suas questões bilaterais de desarmamento nuclear, firmem seu tratado e então talvez reduzam seus números aos nossos. E quando seus números chegarem aos nossos, aí poderemos todos conversar sobre, você sabe, um tratado tripartite. Mas então, a administração Biden e depois a administração Trump, Biden administration, then later Trump administration, under the Biden administration, we changed our nuclear weapons employment plan. Sob o governo Biden, mudamos nosso plano de uso de armas nucleares, ou seja, nosso plano de guerra, para levar a China em consideração. Então refizemos nosso sistema de alvos, a forma como miramos, as ogivas que usamos e assim por diante, para que pudéssemos lançar um ataque preventivo contra a China e ainda ter ogivas nucleares suficientes, sobrando para a Rússia. Mas as pessoas disseram que isso é apenas um jogo. Se os chineses aumentarem ainda mais, isso não vai funcionar. Precisamos de mais armas nucleares. E, portanto, não há interesse no governo Trump em negociar um novo tratado, porque o governo Trump planeja, a partir de amanhã, recolocar ogivas em nossos Tridents, aumentando de 8 para 12 ou 14, e nos Minuteman III de 1 para 3, para que possamos elevar novamente nossa contagem de ogivas. E com nossa contagem de ogivas de volta ao nível anterior, poderemos dizer que temos paridade com a Rússia e a China.
O problema é, o que acontece se a Rússia também começar a carregar suas ogivas? Aí entramos em uma corrida armamentista e a trajetória dos arsenais passa a seguir na direção errada. Agora voltamos a um dos verdadeiros problemas aqui. Antes do Tratado ABM, existia o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Também havia o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares. Ele nunca foi ratificado, mas existe, e ambos os lados concordaram em cumpri-lo. O Tratado de Não Proliferação basicamente consolidou os 5 estados que já possuíam armas nucleares. Ele dizia que esses poderiam ter armas nucleares. Ninguém mais. Mas ao assinar esse tratado, o país se compromete a não desenvolver armas nucleares, a permitir inspeções de salvaguarda e assim por diante. Mas a outra parte disso era que os estados com armas nucleares deveriam trabalhar para se livrar de suas armas. Essa era a promessa. Esse era o acordo. Isso ficou estagnado e agora estamos indo na direção errada. Isso pode significar o fim do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Isso pode significar o fim do legado da não proliferação nuclear. Há um risco real de que, se os Estados Unidos e a Rússia se envolverem em uma nova corrida armamentista nuclear, começarem a construir novas armas nucleares, a implantar milhares de ogivas a mais, outras nações vão dizer: precisamos ter armas nucleares agora. Isso é tão desestabilizador quanto possível. Isso é um desastre absoluto. E mais uma vez, ressalto, 6 décadas de trabalho, 6 décadas de experiência em controle de armas, jogadas no lixo, porque alguns idiotas em Washington, D.C. não conhecem sua própria história. Todos os argumentos que eles apresentam hoje sobre por que precisam fazer X, Y e Z são os mesmos argumentos que foram feitos nas décadas de 1960 e 1970. E já se mostrou que eram fundamentalmente falhos, razão pela qual passamos ao controle de armas. Não deveríamos ter que reinventar a roda. Não deveríamos ter que reaprender essas lições. Mas aqueles que esquecem as lições da história estão condenados a repeti-las. Então aqui estamos nós, voltando tudo de novo. Isso é um reinício, de volta à estaca zero. Espero que pare se mantivermos o Tratado de Não Proliferação Nuclear, mas há uma chance de que isso volte ao ponto em que Kennedy e Khrushchev acabaram de se encarar durante a crise dos mísseis de Cuba. Temos que começar tudo de novo. Talvez não sobrevivamos desta vez. Na minha opinião, porém, o problema é que sempre é necessário haver um equilíbrio de poder como condição para o direito e os tratados internacionais. É por isso que o sistema da ONU e tudo isso funcionaram após a Segunda Guerra Mundial. Mas depois da Guerra Fria, acredito que o desafio, não apenas para o direito internacional, mas para qualquer tratado, foi que nem todos os estados se impuseram limites. Não havia restrições sobre o Ocidente. Então, essencialmente, esperava-se que ele se autolimitasse. A relação com a Rússia, como você disse, foi amplamente definida pela gestão de seu declínio. Assim, todo o conceito de equilíbrio estratégico, acredito, foi sendo cada vez mais rejeitado. E como você mencionou, toda a proposta de desenvolver uma defesa antimísseis estratégica significava abrir mão da ideia de destruição mútua assegurada. Acho que isso se encaixava bem nesse contexto, porque, se você ouvir a linguagem da época, muitos líderes europeus nos anos 1990, quando ouviam falar em defesa antimísseis, ficavam preocupados. Eles falaram sobre defesa estratégica. Não fazem mais isso. De qualquer forma, acho que os antigos tratados se desfizeram, e você pensaria que há uma oportunidade agora, enquanto o mundo está sendo reequilibrado, para que os estados voltem a ter algum respeito mútuo. As grandes potências reconhecendo preocupações de segurança comuns e o controle de armamentos. Mas sabe, temos realmente um enorme desafio. Hoje em dia são necessários gigantes políticos, e parece que estamos todos amaldiçoados com líderes horríveis. E claro, a guerra na Ucrânia, como você disse, complica tudo ainda mais. Você mencionou a China. É isso que pode tornar ainda mais difícil estabelecer novos tratados. Trump expressou seu desejo de um acordo de desarmamento nuclear que também incluísse a China.
Então, você acha que a China poderia realisticamente ser incluída em uma estrutura de armas estratégicas como essa? Ou isso está fora de questão? Como você disse, os chineses queriam um acordo subsidiário do quadro Rússia-Uruguai. Bem, quero dizer, os chineses já responderam a essa questão. Eles publicaram um livro branco sobre política de desarmamento e controle de armas em novembro ou dezembro do ano passado. E o que eles disseram é que a China não está buscando uma corrida armamentista. A China tem uma política estrita de não usar armas nucleares primeiro. Mas a China se deparou com o fato de que os Estados Unidos estão tentando desenvolver uma capacidade de ataque nuclear preventivo, basicamente para neutralizar a China e deixá-la indefesa diante da supremacia nuclear americana. E, portanto, a China reagiu a isso. Os números chineses agora fazem parte de uma postura estratégica com a qual eles se sentem confortáveis. Eles acreditam que podem sobreviver a um primeiro ataque americano com capacidade de retaliação suficiente para causar danos fatais aos Estados Unidos. Portanto, existe dissuasão. Mas o que os chineses não querem fazer é participar de um jogo em que sejam levados a negociações que os coloquem no mesmo grupo que a Rússia em questões de segurança. Os Estados Unidos vão vê-los como estando ligados à Rússia, e isso pode criar algumas vulnerabilidades para a China. Então, o que os chineses disseram em seu documento é o que eu já mencionei. Os Estados Unidos e a Rússia precisam resolver primeiro suas questões de controle de armas. Quando chegarem a um acordo e os números forem definidos em um tratado, a China estará disposta a entrar e dizer, certo, e agora, como fazemos isso? Mas não será sobre aumentar números. Basicamente, a China vai dizer, precisamos que todos os seus números diminuam, porque afinal somos todos iguais aqui. Isso é problemático para os Estados Unidos, porque nós associamos erroneamente os arsenais nucleares da Rússia e da China como se operassem sob um controle operacional conjunto. Eles não operam. Mas veja, novamente, temos pessoas nos Estados Unidos agora ocupando cargos que, em tese, estão envolvidos com controle de armamentos e coisas do tipo, mas que não sabem nada sobre o assunto. São ideólogos puros, sabe? Aquele tipo de pensamento paz através da força, o poder faz o certo. E eles não vão fazer a coisa certa. Há um caminho possível a seguir, um que diga, sabe, que você não precisa de mais de 400 armas nucleares para destruir o mundo. Essa é a realidade da situação. No momento, nós temos 1.550. A Rússia tem 1.550. Já temos uma capacidade de destruição massiva em excesso. A China tem 600. Podemos ser muito realistas quanto à redução do número de mísseis implantados, exceto que, pelo menos nos Estados Unidos, isso está ligado a um complexo militar industrial que lucra muito com isso. Veja, essa corrida armamentista na qual estamos prestes a entrar será um empreendimento de vários trilhões de dólares que os Estados Unidos simplesmente não podem bancar. Mas vamos fazê-lo porque a indústria de defesa já está lá, recebendo cheques. Vamos fazê-lo porque o Congresso é eleito com doações das mesmas empresas que se beneficiam da destinação de verbas do Congresso para projetos de defesa. Essa nova corrida nuclear é um círculo vicioso sobre o qual Dwight Eisenhower nos alertou em seu famoso discurso de despedida. Acho que vou deixar assim. A Rússia, neste momento, nos supera em todos os aspectos. Eles têm armas nucleares mais modernas do que qualquer coisa que nós temos. Muitas das nossas são antigas e ultrapassadas. Nós nem sabemos se metade dessas armas funciona, o que nos leva ao próximo problema. Quando fizermos toda essa expansão, estaremos tirando ogivas W-76 e do 82 do armazenamento e colocando-as em mísseis. Mas a questão é, elas funcionam? Quero dizer, sem entrar muito fundo no design de armas nucleares, acho que a W-76 é um projeto peanut. Basicamente, as pessoas pensam em termos de uma esfera, o antigo dispositivo de plutônio da Segunda Guerra Mundial, mas um dispositivo peanut, na verdade, tem o formato de um amendoim.
But a peanut device is actually shaped like a peanut. It's two devices. São dois dispositivos. Um deles é acionado, gerando um monte de nêutrons, e então o segundo é detonado, aproveitando isso, e você obtém a explosão da bomba de hidrogênio. Primeiro ocorre uma explosão atômica convencional, que é de fissão, depois vem a fusão, e boom. Mas para manter tudo no lugar, há uma espuma. E essa espuma não é apenas espuma, ela está impregnada com todo o material gerador de nêutrons, certo? Então, quando o primeiro dispositivo é acionado e a espuma se desintegra, ela libera tudo o que é necessário para criar a fusão, para intensificá-la, para potencializar uma arma nuclear potencializada. É por isso que a chamam assim. O problema é que a espuma se deteriora com o tempo. The problem is the phone deteriorates over time. And so now you got these weapons. E então agora eles têm essas armas, e a espuma está lá, mas ninguém sabe se ela funciona. Quando tentaram reformar a W-76, talvez há uma década ou algo assim, descobriram que não havia fórmula. Era algo que os cientistas da época tinham descoberto. Talvez tenham escrito algumas anotações à mão e conseguiram produzir as bombas. Mas quando aquela geração se foi, todos estavam mortos ou senis, babando num copo, e ninguém sabia como fazer essa espuma. É um projeto muito específico, porque é preciso impulsionar a arma de uma forma extremamente precisa. Então eles gastaram muito tempo e esforço tentando fazer engenharia reversa para descobrir como produzir essa espuma. Eles fizeram algo, mas não sabem se funciona. A arma deveria funcionar conforme o projeto. O motivo de termos armas com diferentes megatons e tudo mais é porque precisamos de uma arma que atinja aqui, comprima o solo e colapse os silos. Para isso, precisamos aumentar a eficiência necessária para alcançar o resultado. Mas se a espuma não proporciona esse aumento, o que você tem é um fracasso. Então agora estamos lançando mísseis contra a Rússia, esperando colapsar os silos deles. E o que obtemos é um puff, em vez de um boom. E os silos continuam de pé. E agora temos mísseis vindo de volta. Isso é problemático. Significa que não temos mais dissuasão, porque todos vão. E, portanto, há muita tentação agora. É por isso que seguir na direção em que estamos indo é muito ruim. Acredito que o governo Trump provavelmente cederá à pressão para retomar os testes subterrâneos de armas nucleares. E quando isso acontecer, os russos farão a mesma coisa. Aí tudo estará perdido. Todo mundo vai começar a fazer o mesmo. Como eu disse, estaremos de volta à estaca zero. Isso é um desastre absoluto. O povo americano tem estado dormindo no volante. A imprensa americana tem estado dormindo no volante. Mas a imprensa americana está comprada. É por isso que não se pode confiar no The New York Times. Você sabe, David Sanger escreve para o The New York Times há algum tempo, mas tudo o que ele é um estenógrafo. Ele recebe informações do Pentágono que contam a história que eles querem contar. Ele não expõe a realidade. Sabe, antigamente havia o Seymour Hersh, que podia escrever sobre essas coisas, mas agora ele está jogando o jogo do governo, repetindo as bobagens. Não há ninguém na grande mídia dizendo a verdade sobre isso. E quando as pessoas tentam dizer a verdade, a próxima coisa que a grande mídia vai dizer é: bem, os russos trapaceiam. Estou aqui para te dizer agora, os russos não trapaceiam. Quer dizer, o Ray McGovern é um dos meus melhores amigos. Eu adoro o Ray McGovern. Você conhece o Ray, cara legal, inteligente. Mas sabe, outro dia estávamos conversando e ele disse que os soviéticos trapacearam no tratado ABM. E ele citou o radar de Krasnoyarsk. E eu disse, bem, calma, eles não trapacearam. Aquele radar era incapaz de realizar as funções técnicas exigidas pelo tratado ABM. Portanto, não havia intenção de trapacear. Para ter a intenção de trapacear, seria preciso construir um radar capaz de fazer as coisas que não são permitidas. Eles posicionaram o radar porque era um radar de rastreamento de satélites. E foi ali que encontraram uma lacuna na cobertura de rastreamento de satélites. Acontece que sua localização era uma violação técnica do tratado ABM. Então os russos concordaram em destruir o radar. E o fizeram. Mas os russos não trapaceiam.
They are assiduous. Trabalhei com essas pessoas, elas são dedicadas. O que está no tratado é o que elas fazem. Aprendi isso em Votkinsk porque, veja bem, fomos praticamente empurrados a construir uma coisa chamada cargo scan. Mas isso foi incluído no último segundo, literalmente dias antes de Reagan e Gorbachev assinarem o tratado INF. Disseram, meu Deus, vocês precisam colocar inspetores do lado de fora de Votkinsk. E eles não sabiam como fazer isso. Então o que aconteceu foi que colocaram toda a responsabilidade nos inspetores para escrever o manual de regras. E nós estávamos lá, tentando fazer esse negócio do cargo scan. E os soviéticos diziam, não, vocês têm que obedecer a tudo que foi escrito. No, you got to obey everything that was written down. If you're not doing as it was written down, you can't do it. Se você não está fazendo do jeito que foi escrito, então não pode fazer. E aí pessoas como o senador Helms disseram, os russos estão trapaceando. Os russos não trapaceiam. Os russos não trapaceiam. Os russos fizeram exatamente o que deveriam fazer. Somos nós que dobramos as regras, que jogamos de forma frouxa, que trapaceamos, que mentimos, que manipulamos. Mas as pessoas dizem, bem, não podemos lidar com os russos porque eles trapaceiam. Quero dizer, acabei de participar de uma reunião com Christopher Ford, um ex-especialista em controle de armas do primeiro governo Trump. Ele é o cara que ajudou a acabar com o tratado INF. E uma das filosofias centrais dele é que os russos trapaceiam. One of his going-in philosophies is the Russians cheat. I'm like, well, no, they don't. You cheat. Eu disse algo como, bem, não, eles não fazem isso. Vocês trapaceiam. E eu posso provar que vocês trapaceiam. Mas vocês não podem provar que os russos trapaceiam. Sabe, eles acusaram os russos de trapacear com aquele míssil 9M729. Os russos disseram, bem, aqui está o míssil, venham, mandem seus inspetores e deem uma olhada. E Christopher Ford respondeu, não vamos enviar inspetores. Por quê? Porque provavelmente mostraria que eles não estão trapaceando. E esse é o resultado que os russos querem que vejamos. E eu disse, bem, provavelmente porque é a verdade. Eles não queriam a verdade. Criaram uma ficção de que os russos estão trapaceando e deixaram essa ficção correr solta. Como se faz negócios com pessoas assim? Então imagine que você é os russos agora olhando para essa situação. Os russos não querem uma corrida armamentista. Right now, looking at this situation, Russians don't want to have an arms race. First of all, the Russians already won the arms race. Vladimir Putin. Antes de tudo, os russos já venceram a corrida armamentista. Vladimir Putin avisou todo mundo sobre isso em 2016. Ele alertou Bush sobre isso quando este se retirou do tratado ABM. Disse que se fizesse isso, haveria consequências. Em 2016, ele disse à mídia americana que haveria consequências. Por que vocês não escreveram mais sobre isso? Eles não escreveram nada. Em 2018, ele anunciou que estavam construindo novas armas. E essas armas, o Sarmat, o Avangard e o Poseidon, agora estão implantadas, operacionais. A Rússia nos supera em todas as categorias de armas nucleares. Então essa corrida armamentista, na verdade, não vai ser uma corrida, porque os russos já cruzaram a linha de chegada. É mais como se os Estados Unidos ainda estivessem tentando comprar um par de sapatos e amarrá-los na linha de partida para ver até onde conseguimos chegar. Estamos muito atrasados e não podemos arcar com nada disso. Não podemos arcar com nada disso. O sistema de dissuasão estratégica baseado em terra disseram que custaria cerca de 75 bilhões de dólares no início, depois 120 bilhões. Eu te digo agora, vai custar entre 1 e 3 trilhões de dólares quando tiver concluído. E isso é só esse projeto. Não podemos fazer isso. Não podemos pagar por isso. Novos submarinos substituindo a classe Ohio, teríamos que produzi-los a uma taxa de, 2,7 por ano. Nossa capacidade máxima de produção agora é 1,1. Não temos capacidade de construção naval para isso. O bombardeiro B-21 é caro demais. Não podemos ter muitos deles. E vamos nos desvincular da segurança do Tratado New START para entrar em uma corrida armamentista que já perdemos. Acho que parte do problema de deixar todo esse controle de armas morrer não é apenas a falta de confiança, é a falta de medo da guerra nuclear. Acho que cada geração, como diz o clichê, precisa aprender os horrores da guerra para respeitá-la.
Ouço até líderes europeus dizendo agora que sempre que a Rússia menciona seu dissuasor nuclear, eles descartam isso como chantagem nuclear. Então eles não conseguem respeitar isso, porque se o fizessem, os russos estariam autorizados a usá-lo. Quero dizer, esse é um modo de pensar muito perigoso, mas me preocupo com o fato de ignorarmos a competição por segurança aqui, porque, como você disse, uma vez que essas armas comecem a ser produzidas, a segurança de um país se torna a insegurança de outro. Então vai ter que haver algum tipo de corrida armamentista a partir disso. Então, acho que tipo de armas você acha que devemos esperar ver sendo desenvolvidas nos próximos meses ou anos? Being rolled out over the next months or years? Well, first of all, when we talk about American weapons, Bem, antes de tudo, quando falamos sobre armas americanas, não estamos falando de algo que se resolve em meses, estamos falando de décadas. Então veja, agora estão falando em estender o Minuteman III, que já tem, meu Deus, 50 anos. Estão falando em estendê-lo até 2050. Quer dizer, eu vou ter 81 anos em 2050. Então, como é que se começa a operar desse jeito? Quero dizer, não vamos ter um novo míssil até 2050. Quando começamos o programa Minuteman, ele foi concebido e construído em poucos anos. Hoje não conseguimos porque nossa indústria de defesa é corrupta até o último fio de cabelo. É tudo sobre ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. A gente não faz nada direito. Resumindo, eles não farão nada pelo bem nacional. Então, não espero que você seja otimista em relação a esse sistema de cúpula dourada que já está. Novamente, vamos apenas supor que Donald Trump dissesse, ok, quero estender o tratado New START, os limites. Os russos tinham ressalvas. Eles disseram, bem, vocês não podem construir uma cúpula dourada, porque voltamos à mesma equação do ABM. Não é a primeira vez que passamos por isso. Os russos já disseram isso repetidas vezes. Era um bom argumento, e foi por isso que assinamos o tratado ABM. Mas os russos estão dizendo que nem podem começar a falar sobre números, controle, etc., se vocês estiverem construindo um sistema de defesa antimísseis. Porque esse sistema de defesa antimísseis agora exige que o sobrecarreguemos, que o derrotemos, e precisamos ser capazes de fazer isso. Agora, os russos já construíram sistemas projetados para sobrecarregar e derrotar qualquer sistema de defesa concebível. Quero dizer, o Domo Dourado, os contratos foram assinados, os contratos iniciais foram assinados. Novamente, o míssil Sentinel, que é o sistema de dissuasão baseado em terra, seja qual for o nome que lhe deem, é aquele que íamos usar para substituir o Minuteman. O Congresso aprendeu com outros programas que a indústria de defesa mente. Eles começam oferecendo um preço baixo, sabem que vai custar mais, mas fazem um lance menor. Pronto. Então dizem, há novas tecnologias que precisamos incorporar. Então eles aumentam a oferta e tudo mais, e de repente você tem um sistema fora de controle. Então o Congresso colocou freios automáticos. Se um contrato se desvia por uma certa porcentagem, o freio é acionado. O sistema Sentinel começou a funcionar e imediatamente se desviou. Acho que da primeira vez foi algo como 54%. Bom, o Congresso acionou os freios e disse, reconsiderem. Eles disseram, vamos reconsiderar. Reconsideraram, disseram, estamos prontos. E reiniciaram, boom, subiu para 81%. Eles encerraram. Não podemos bancar o Sentinel porque a indústria de defesa é tão corrupta que não sabe construir nada de forma responsável. É sempre feito para gerar lucro. Então, de onde vamos conseguir esse míssil? Deus nos livre de ter que desenvolver um novo míssil balístico lançado por submarino. No momento, temos um novo submarino sendo lançado e, como eu disse, não temos espaço nos estaleiros para produzi-lo. Então, vamos enfrentar problemas aí. Mas se precisássemos de um novo míssil, sabe, passamos do Polaris para o Poseidon e depois para o Trident. Agora estamos com o míssil Trident D5. Se precisássemos de um novo míssil, acho que não conseguiríamos construí-lo. No momento estamos produzindo o Trident, fazemos atualizações no Trident. Mas construir um novo míssil, nós não. Já os russos, por outro lado, eles têm o escritório de projetos Nadir Adze,
agora o Instituto de Tecnologia Térmica de Moscou. Design Bureau, now Moscow Institute of Thermal Technology. Those guys have been designing solid rocket motors. Esses caras vêm projetando motores de foguete de combustível sólido desde a década de 1960 e nunca pararam. Eles têm a fábrica de construção de máquinas de Votkinsk, que eu inspecionei, responsável pela produção. Eles mantêm relacionamentos e nunca interromperam suas atividades. Estão sempre buscando melhorar os sistemas existentes e desenvolver o próximo sistema sucessor. Eles entendem que ao construir um míssil, ele tem uma vida útil operacional de cerca de 20 anos. Durante a década de 1990, trabalharam para estender isso para 30 anos. Mas dizem que depois de 30 anos é preciso ter outro míssil pronto para uso. É por isso que o SS-25 Topol ainda estava em serviço quando o Topol-M, o RS-27, foi lançado. Porque veja, eles não entraram nesse pânico em que há uma lacuna, em que tudo é aposentado e você precisa começar do zero. É algo gradual. Aí vem o Topol-M, eles vão desativando os antigos Topol. Depois vem o YARS para substituir o Topol-M, e o Topol-M vai sendo gradualmente substituído pelo YARS. Depois do YARS vem o Sarmat, que vai substituir esse. Eles estão sempre um passo à frente, produzem esses mísseis rapidamente. São modernos, eficientes, e o custo é baixo, porque não precisam reinventar a roda. Quando nós construímos um sistema de mísseis, basicamente temos que dizer: precisamos construir uma fábrica totalmente nova, e temos que treinar uma força de trabalho completamente nova. Os russos não precisam fazer isso. Eles já têm as pessoas, adquirem novas tecnologias, treinam-nas e usam as mesmas oficinas. E os custos deles caem drasticamente. Os russos estão nos derrotando em todos os aspectos. Mas você não vai ver nenhum novo sistema de armas vindo dos Estados Unidos. O que você vai ver é um esforço para carregar os mísseis D-5 e o Minuteman III. Depois vai haver um pânico em que dirão: bem, não sabemos se essas armas que ficaram armazenadas funcionam. E agora a conversa sobre, no orçamento de defesa, esse orçamento de 1,5 trilhão de dólares. Estão falando em construir o quê? 10 mil núcleos nucleares para a próxima arma. 10 mil para um novo projeto, o que significa que provavelmente vão querer testá-lo. Isso é uma insanidade absoluta. Só de pensar para onde estamos indo com isso já me dá dor de cabeça. Parece um momento estranho para fazer isso também, porque toda a ideia de os Estados Unidos se afastarem da guerra na Ucrânia era de que o país deveria buscar melhorar suas relações com a Rússia. Essa era, você sabe, a velha máxima de Trump, que é algo bom se dar bem com a Rússia. O foco deles era melhorar as relações bilaterais, e esse é um dos motivos pelos quais precisamos resolver a guerra na Ucrânia. Mas parece que, se a intenção é melhorar as relações bilaterais, é difícil entender como isso pode ser feito sem controle de armas. Quero dizer, é aí que a confiança é construída, não é? É. Olha, mais uma vez, eu aplaudo isso, porque não há nada, eu já disse, são 6 décadas de legado em controle de armamentos. Não há nada acontecendo hoje que já não tenhamos enfrentado, que já não tenhamos lidado antes. Hoje falam sobre os russos, chantagem nuclear. Bem, Richard Nixon, quando fizemos a transição do, CIOP-62 para o CIOP-64 ou algo assim, o Plano Operacional Integrado Único, que era, como chamavam, o Plano de Guerra Nuclear, Nixon foi informado sobre ele e disse: vocês precisam me dar opções. Basicamente, estão me dizendo que se tivermos uma pequena crise aqui, vamos direto para uma guerra nuclear em larga escala, e eu serei o responsável por matar centenas de milhões de pessoas, incluindo até 60 milhões de americanos. Eu não gosto disso. Isso é loucura. Eu preciso de opções. E o Pentágono estava pensando, eles disseram: bem, poderíamos usar nosso plano europeu de guerra nuclear. E, temos esse plano que diz que podemos atingir algumas cidades russas, e então os russos não retaliariam na Europa, porque isso poderia desencadear um ataque americano em grande escala. E Nixon disse: bem, os russos não poderiam fazer o mesmo? Eles responderam: sim, já pensamos nisso.
E não sabemos qual é a resposta. Ou seja, os Estados Unidos admitiram que se a União Soviética lançasse bombas nucleares sobre cidades europeias, ainda não tínhamos decidido se retaliaríamos, porque isso significaria cometer suicídio. We hadn't made the decision yet whether or not we would retaliate with that we would commit suicide. This is in 1968, Isso foi em 1968, 1969 e 70. Ainda não resolvemos esse problema, estou aqui para te dizer. E os russos meio que perceberam isso. Quero dizer, sabe, Sergei Karaganov, se você tiver a chance, deveria conversar com ele. É um cara interessante. Foi ele quem escreveu um artigo há alguns anos dizendo que deveríamos bombardear Poznan com uma arma nuclear como demonstração. E ele disse que os Estados Unidos não fariam nada, porque nenhum presidente americano pode sacrificar Boston por Poznan. E ele está certo. A Europa precisa acordar para o fato de que não morreremos por vocês. Isso sempre foi um mito. O guarda-chuva nuclear sempre foi um mito. A ideia de que se a Europa criar uma situação em que provoque a Rússia a usar armas nucleares contra uma cidade europeia, vocês estarão por conta própria. Nós não vamos morrer por vocês. Isso é, sabe, mais uma daquelas coisas que precisam ser discutidas agora. Porque à medida que entramos nessa corrida armamentista, é importante entender que a corrida armamentista na qual os Estados Unidos estão se envolvendo está totalmente desconectada da realidade europeia. A França e a Inglaterra não se ajudaram em nada. Elas acabaram de fazer algo, esqueci o nome, Nottingham ou Notting, não lembro o nome do acordo, em que se reuniram e basicamente concordaram em ter um plano unificado de resposta nuclear, coordenando-se mutuamente em caso de guerra nuclear. Os franceses prometeram, se entendi direito, a Inglaterra prometeu à Polônia e a França prometeu à Alemanha o guarda-chuva nuclear. Então agora eles estão dizendo que precisam substituir os Estados Unidos. Estamos colocando em prática o nosso próprio guarda-chuva nuclear. Tudo que isso garante é que os russos vão destruir toda a Europa agora, incluindo a França e, é claro, a Inglaterra, e os Estados Unidos não farão nada. Nós não vamos morrer pela Europa. Então, os europeus precisam entender que quando esse acordo de controle de armas desaparecer, toda a sua premissa sempre foi a ficção de que o guarda-chuva nuclear americano se estendia sobre a Europa. À medida que entramos nessa nova corrida armamentista, esse guarda-chuva nuclear americano deixa de existir e a Europa ficará por conta própria. Agora chegamos a uma situação em que a Alemanha decide que não quer um guarda-chuva nuclear francês. A Alemanha quer armas nucleares. A Suécia decide que quer suas próprias armas nucleares. Essas são duas nações que já tiveram programas nucleares. A gente simplesmente não fala sobre isso. Os suecos vêm trabalhando discretamente em seu potencial de armas nucleares. Os alemães, eu conversei com um cientista alemão especializado em armas nucleares. Ele disse sim, poderíamos construir uma arma nuclear amanhã. Só não fazemos isso. Esse é outro perigo de perder esse arcabouço de controle de armamentos. Vamos ver uma proliferação global. Japão, Coreia do Sul, Brasil. As nações vão começar a desenvolver armas nucleares, porque a base de segurança que existia com o Tratado New START, a premissa de que não haveria uma guerra nuclear, de que estávamos trabalhando para controlar isso, quando isso se perde, é o Velho Oeste de novo. As pessoas vão estar armadas, andando pelas ruas, procurando alguém para atirar. Na verdade, Sergei Karaganov, eu já o entrevistei neste podcast porque ele costumava ser meu chefe. Ele era o chefe do meu departamento em Moscou. Ele me disse em seu escritório, em mais de uma ocasião, que não acredita no princípio do artigo 5 da OTAN, que não há chance de os americanos cometerem suicídio pelos europeus. Ele defendeu com força por vários anos que Moscou mudasse sua doutrina nuclear e, no fim, Putin concordou com isso. E como você disse, agora ele argumenta que talvez seja necessário considerar o uso de uma ogiva nuclear contra os europeus, dado o que eles estão fazendo contra a Rússia na Ucrânia. What they're doing against Russia in Ukraine. So it's quite serious stuff we're talking about, but
Então, é algo bem sério do que estamos falando. Mas tudo parece estar desmoronando, como você disse, porque no passado, quando as pessoas falavam sobre armas nucleares iranianas, era como eles poderiam sequer considerar algo assim. Isso é proliferação nuclear. Agora há uma certa despreocupação em que os alemães dizem, talvez devêssemos ter uma arma nuclear. Mesmo que acreditem ser os mocinhos, isso não ajuda em nada se só levar outros países a fazer exatamente o mesmo. Então, não. Acho que estamos seguindo por um caminho muito perigoso. Espero que surja algum estadista. Há outro aspecto nisso também. E este vem novamente de um ex-controlador de armas russo que eu conhecia. Estou ficando senil, então não consigo mais lembrar de todos os nomes. Nunca fui bom com nomes, mas vou lembrar. Ele escreveu um artigo em que falava sobre o fato de que não estamos exercitando nossos músculos de controle de armas. Quero dizer, se você pensar bem, o Tratado INF foi negociado por Paul Nitze. Nitze esteve em Hiroshima e escreveu um dos estudos depois disso. Ele escreveu o NSC 68, que foi o documento fundamental da política de contenção da Guerra Fria. Nitze foi um guerreiro da Guerra Fria, ele entendia tudo. Ele estava lá, no ponto zero, para discutir o Tratado de Não Proliferação Nuclear, o Tratado ABM, o SALT e assim por diante. ABM Treaty, SALT, etc. And so this is a man who E então, este é um homem que compreendia a Guerra Fria, compreendia todos os seus aspectos e podia negociar o controle de armas de forma responsável, porque ele esteve lá. Ele tinha grandes músculos para o controle de armas. Quero dizer, todos os nossos caras tinham grandes músculos para o controle de armas. Sabe, nós costumávamos conseguir fazer isso. Tratados de controle de armas são extraordinariamente difíceis de negociar. Se você já leu, Gerard Smith, acho que era esse o nome, tenho certeza de que o sobrenome era Smith, mas ele foi o negociador do Tratado SALT. E ele escreveu alguns ótimos livros, uma série de livros sobre essa experiência. Isso deveria ser leitura obrigatória para todos, porque você percebe a complexidade, a sutileza, a paciência. Não é jogo de nervos, não é esse tipo de transação, Donald Trump isso ou aquilo. É preciso entender de onde eles estão vindo. Você precisa entender os cálculos deles e eles precisam entender os seus. Vocês têm que fazer um ao outro entender. Leva muito tempo e muito esforço para resolver essas coisas. As pessoas não simplesmente se sentam de um dia para o outro e dizem dá. É um trabalho árduo, muito árduo. E você precisa de pessoas que saibam fazer isso, que pensem dessa forma. Elas se foram, estão mortas. Quero dizer, veja, eu era um dos caras jovens quando isso começou. Quando comecei meu trabalho em 88, eu tinha 27 anos, um dos mais jovens fazendo isso. Agora tenho 64. Eu era o cara jovem. Eu vou a reuniões do INF e eles estão simplesmente morrendo. Todos os caras, os coronéis, sabe, estão morrendo, caindo como moscas. Todo o resto já está velho. Então eu chego com um punhado de outros caras e nós somos os jovens. Estamos na casa dos 60 e poucos anos. Nós somos os jovens. Somos os últimos que receberam treinamento nisso. As pessoas que vieram depois de nós não foram treinadas em controle real de armamentos. Elas foram treinadas em controle de armamentos como um meio de garantir a supremacia nuclear americana, a superioridade nuclear americana. Isso não é controle de armamentos. É algo totalmente diferente. Christopher Ford não é um especialista em controle de armamentos. Ele é um supremacista nuclear americano que vê o controle de armamentos como eficaz apenas se garantir a supremacia nuclear americana. O controle de armamentos exige pessoas que vejam o outro lado como igual, que acreditem em relações mutuamente benéficas, reciprocidade. Hoje não temos pessoas que pensem assim. Os músculos se atrofiaram. E os russos são o oposto. Os russos, você sabe, o Ministério das Relações Exteriores deles costumava liderar o controle de armas. Agora é o Ministério da Defesa. E o trabalho deles não é pensar em como se livrar das armas nucleares. O trabalho deles é olhar para a América e dizer, esses caras mentem, trapaceiam, roubam, e precisamos estar preparados para lidar com mentirosos, trapaceiros e ladrões. Então,
Eles constroem uma capacidade nuclear russa projetada para operar nesse ambiente. Eles não são condicionados a pensar diplomaticamente, porque olham para a América e veem que os americanos não agem de forma diplomática. Ninguém mais tem músculos de controle de armas. Eles simplesmente não existem, nem nos Estados Unidos, nem na Rússia. Então teremos que treinar toda uma nova geração de pessoas para fazer isso. Não se trata apenas de negociar tratados, o que já é extremamente difícil. Precisamos encontrar pessoas capazes de negociar tratados. E de onde elas vêm? Nossas instituições acadêmicas estão corrompidas pela russofobia. Não estamos formando especialistas em controle de armamentos, porque, para ser um especialista nessa área, não basta ter o conhecimento técnico. É preciso ter uma compreensão fundamental do seu oponente, um verdadeiro conhecimento sobre a Rússia. Nós não ensinamos conhecimento sobre a Rússia. Ensinamos que Putin é um ditador brutamontes. Quer dizer, é só isso. Quer um doutorado em estudos sobre a Rússia? Estou te dizendo agora, faça sua tese. Vladimir Putin é um bandido ditatorial e você pode conseguir um doutorado e sair para fazer o que quiser. Mas Deus me livre de você escrever algo como o caminho para o controle recíproco de armas. Você vai ser reprovado, porque eles vão dizer, como assim? Controle recíproco de armas? Quer dizer tratar os russos com respeito? Tratar os russos como legítimos? Não. Esta é a academia, onde deveríamos estar ensinando as pessoas a pensar. Não criamos pensadores. Criamos ideólogos que são contra o controle de armas. É por isso que a mídia não está noticiando isso. Uma das suas primeiras perguntas foi por que a mídia está ignorando isso? Porque eles não estão condicionados a entender a realidade da ameaça e não estarão condicionados até serem vaporizados. E aí será tarde demais. É não. Bem. Yeah, no, well, that's a grim note to end on, but I know I couldn't agree more. É uma nota sombria para encerrar, mas não poderia concordar mais. Sou professor na universidade daqui. Ideólogos é a descrição certa. Todos marcham em fila. Também não há uma boa explicação, acho eu, se quisermos entender por que a mídia não demonstra absolutamente nenhum interesse nisso. Parece que o controle de armas chegou ao fim. Scott Ritter, muito obrigado, como sempre. Agradeço muito. Não sei quem poderia explicar melhor a gravidade da decisão de deixar esse controle de armas expirar. Então, muito obrigado. Namaste, Malherbe.